Bom dia, professor. Meu nome é Bruno. Nesta apresentação, eu vou abordar o tema diagnóstico laboratorial do Zika vírus, uma arbovirose de grande importância para a saúde pública e mundial. O Zika vírus ganhou destaque após uma grande epidemia nos anos de 2015 e 2016, quando pesquisadores comprovaram sua associação com casos de microcefalia em recém-nascidos e outras complicações neurológicas, despertando preocupação em diversos países. Nesta apresentação, eu vou abordar as principais características do vírus. Bom, agora eu vou falar sobre as características gerais do Zika vírus. Antes de entendermos como o diagnóstico é realizado, é importante conhecer as principais características do Zika vírus. Ele é classificado como um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido principalmente por artrópodes, especialmente mosquito do gênero Aedes, pertence à família e ao gênero Flavírus, ao mesmo grupo que pertence aos vírus da dengue, que é a febre amarela e o vírus do Nilo ocidental. O seu material genético é formado por RNA de fita simples de sentido positivo, permitindo que o vírus se replique rapidamente dentro das células infectadas. O Zika vírus foi identificado pela primeira vez em 1947 na floresta Zika, durante que estava acontecendo os estudos em macacos. Durante muitos anos permaneceu causando apenas casos isolados, mas passou a ter grande importância epidemiológica após surtos registrados na Ilha Pacífica e no Brasil também. Já em 2015, depois do grande incidente do epidemia, a circulação do vírus foi confirmada em território brasileiro, coincidindo com o aumento excessivo de casos de microcefalia em recém-nascido de mães infectadas durante a gestação. Desde então, o Zika vírus passou a ser considerado um grande, importante problema de saúde pública em determinadas situações, uma doença de notificação compulsória. Agora eu vou falar sobre a estrutura do Zika vírus. Antes de conhecer a estrutura do Zika vírus, é importante saber que muitos exames laboratoriais identificam justamente componentes dessa estrutura. O Zika é um vírus envelopado, ou seja, ele possui uma membrana lipídica externa adquirida durante uma saída da célula infectada. Esse envelope auxilia na entrada do vírus em novas células e também influencia sua sensibilidade a agentes químicos e condições ambientais. No interior do envelope encontra-se uma capside proteica, responsável por proteger o RNA viral, que contém todas as informações necessárias para a multiplicação do vírus. Entre as proteínas estruturais destaca-se a proteína C, que forma a capside, a proteína PRM, ela é envolvida na maturação viral, e a proteína E, que permite a ligação do vírus aos receptores celulares, iniciando o processo de infecção. Além dessas proteínas, tudo que eu já falei, existem também as proteínas não estruturais, conhecidas como NS1, a NS2, a NS3, a NS4 e a NS5. Elas desempenham funções essenciais na replicação do vírus, na produção de novas partículas virais e na capacidade do vírus de escapar espacialmente da resposta imunológica do organismo. Esse conhecimento é fundamental para compreender como que funcionam os testes moleculares e sorológicos utilizados no diagnóstico. Vou falar sobre as formas de transmissão. As formas de transmissão acontecem pela picada do mosquito fêmea, a Aedes aegypti, que ela é também responsável pela transmissão do chikungunya, da dengue e da febre amarela urbana. Diferente de outra arbovirose, o Zika vírus também tem outras formas de transmissão. A outra forma de transmissão é a vertical, que é durante a gestação da mulher que o vírus passa para o bebê.
E essa forma de transmissão é bastante preocupante e importante, porque preocupa bastante os profissionais da saúde, pois ela pode causar o síndrome oncogênica do Zika, caracterizada por microcefalia, e também pode ter outras alterações neurológicas nesse caso. Outra via comprovada é pela via sexual, que o vírus fica por meses e semanas no sêmen após a infecção, permitindo a transmissão mesmo quando os sintomas já desapareceram. Embora seja muito raro, também existe a outra forma de transmissão, que é pela transfusão sanguínea e acidentes laboratoriais. Por isso, as medidas de prevenção, controle do mosquito e educação em saúde são fundamentais para reduzir a disseminação da doença. Bom, agora é as manifestações clínicas. As manifestações clínicas do Zika vírus, elas costumam ser bem leves quando comparadas a outra arbovirose. Um aspecto importante é que cerca de 80% das pessoas infectadas elas não apresentam nenhum sintomas, e o que dificulta o diagnóstico clínico e favorece a circulação silenciosa do vírus na população. Quando os sintomas aparecem, normalmente surge entre 2 a 14 dias após a infecção. Os sinais mais comuns é febre amarela, são as manchas vermelhas na pele, dores musculares, nas articulações, cefaleia e sensação de mal-estar. Na maioria dos casos, a doença evolui de forma benigna e os sintomas desaparecem em poucos dias. Entretanto, alguns pacientes eles podem desenvolver complicações importantes, entre elas destaca-se a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica autoimune que comprova fraqueza muscular progressiva e pode comprometer a respiração em casos graves. Em gestante, a infecção merece atenção especial, pois existe um risco de transmissão para o feto. Dependendo do período da gestação em que ocorre a infecção, pode surgir uma alteração como microcefalia, que é tipo uma deformação da cabeça do bebê que a criança nasce. Já vou mostrar a imagem, aí vai dar para de ver um pouco. E problemas visuais, auditivos e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Esses fatores reforçam a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado. Aqui tá as manifestações clínicas. Que nós temos aqui a criança que tá com a cabeça, ela não tá em uma cabeça com a metragem certa do centímetro, da largura certa. A criança já que está com o vírus do Zika, ela nasce já com uma cabeça um pouco menor, achatada um pouco e com um pouco de deformidade. E aqui na outra imagem a gente tem pessoas com manchas na pele, que é avermelhada na pele por causa do vírus. Amostras utilizadas para o diagnóstico. Aqui nós temos algumas amostras biológicas, como sangue, urina, saliva. E do lado nós temos a escolha da amostra. Depende, que é o tempo de sintomas e estado clínico do paciente. Então, o sucesso do diagnóstico laboratorial depende não apenas do exame escolhido, mas também da coleta correta da amostra biológica. Utilizar a amostra adequada no momento certo aumenta significativamente a chance de identificar a infecção. A amostra mais utilizada são o sangue na forma de soro ou plasma e a urina. O sangue é empregado principalmente para testes moleculares e sorológicos, enquanto a urina apresenta uma característica importante. O RNA viral costuma permanecer detectável por um período maior, tornando o RT-PCR mais eficiente, mesmo após os primeiros dias da doença.
Já em situações especiais, também pode ser analisada as salivas, líquido amniótico em gestante, com suspeita de infecção fetal e líquido cefalorraquidiano em paciente que apresenta complicação neurológica, como a síndrome de Guillain-Barré. Desta forma, o profissional do laboratório ele deve conhecer o tempo de evolução da doença e o quadro clínico do paciente para selecionar corretamente a amostra e o exame mais indicado. Bom, agora eu vou falar sobre os métodos laboratoriais empregados. Os métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico do Zika vírus, eles podem ser divididos em dois, que é o método direto e o indireto. Os métodos direto identificam o próprio vírus ou seu material genético. O principal deles é o RT-PCR, considerado um padrão de referência para a confirmação daquela infecção durante a fase aguda. Este exame detecta o RNA viral com elevada sensibilidade e especificidade, permitindo um diagnóstico bastante confiável. Existe também o RT-qPCR, uma versão realizada em tempo real, que além de detectar o vírus, pode fornecer informações sobre a quantidade de material genético presente na amostra, auxiliando em estudos e pesquisa. Já os métodos indiretos identificam a resposta imunológica do organismo por meio da pesquisa de anticorpos. O ELISA é utilizado para detectar os anticorpos IgM e o IgG, produzidos após a infecção. Já em situações nas quais existem duas dúvidas devido à reação cruzada com outros flavivírus, como dengue ou febre amarela, utiliza-se o PRNT, considerado um dos exames mais específicos, pois avalia a capacidade dos anticorpos neutralizarem o vírus. Por isso, ele é frequentemente utilizado como exame de confirmação. Agora são a diferença entre o teste rápido de sorologia e RT-PCR. Nesse slide, podemos observar as principais diferenças entre os exames utilizados para diagnosticar a infecção pelo Zika vírus. Embora todos tenham o mesmo objetivo, cada um possui uma indicação específica de acordo com a fase da doença. O RT-PCR é considerado o exame mais indicado durante a fase aguda da infecção, pois ele detecta diretamente o RNA viral, ou seja, o material genético do vírus. No sangue, sua maior eficiência ocorre até aproximadamente o 7º dia após o início dos sintomas. Já na urina, o RNA pode permanecer detectável por um período maior, chegando a cerca de 2 semanas, o que aumenta a possibilidade de confirmação laboratorial. A sorologia, nesse caso, funciona de maneira diferente. Ela não detecta o vírus, mas sim os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico. O anticorpo IgM costuma aparecer a partir do 5º dia de infecção e indica uma resposta imunológica recente. Já o IgG, ele surge posteriormente e permanece no organismo por um longo período, indicando contato anterior com o vírus e contribuindo para a memória imunológica. Os testes rápidos também podem detectar anticorpos ou antígeno, dependendo do fabricante e da tecnologia utilizada. Apesar da praticidade e rapidez, eles apresentam menor sensibilidade quando comparados ao RT-PCR e aos exames sorológicos realizados em laboratório. Outro ponto que a gente podemos abordar aqui é que, devido à semelhança entre o flavivírus com o dengue e o Zika vírus, pode ocorrer reações cruzadas, principalmente na sorologia.
Nesses casos aqui, exames confirmatórios como o PRNT podem ser necessários para aumentar a confiabilidade do diagnóstico. Momento ideal para a realização dos exames. Aqui nós temos uma tabela onde tem o período, o exame e o momento ideal. O momento em que as amostras ela é coletada é um dos fatores que mais influencia a precisão do diagnóstico laboratorial. Mesmo um exame de alta qualidade pode apresentar resultado falso negativo, se for realizado fora da janela ideal da detecção. Nos primeiros dias após o início dos sintomas, há uma quantidade de vírus circulando no corpo. Por esse motivo, o RT-PCR é o exame de escolha nesse período, principalmente quando realizado em amostra de sangue. Na urina, o RNA viral permanece detectável por mais tempo, ampliando a possibilidade de confirmação. Após alguns dias, a quantidade de vírus diminui e o organismo começa a produzir anticorpos. Nesse momento, a sorologia para IgM torna-se mais indicada, pois evidencia uma infecção recente. Já o IgG aparece em uma fase mais tardia e demonstra que houve o contato prévio com o vírus, mas isoladamente não confirma uma infecção aguda. Portanto, conhecer a fase da doença é essencial para selecionar corretamente o exame, evitando interpretações equivocadas e aumentando a confiabilidade do resultado. Aqui nós temos o período, o exame RT-PCR, que é o sangue, o período de 7 dias, o momento ideal para fazer o exame após o início dos sintomas. O outro exame é o RT-PCR, que é a urina, até cerca de 14 dias, o período. E o momento ideal pode ser realizado até cerca de 14 dias, após o início também dos sintomas. Aí nós temos agora a sorologia, que é o IgM. Após o 5º dia, detectar o anticorpos em IgM a partir do 5º dia. Aí nós temos também agora, por último, o IgG. É a fase tardia. Detectar anticorpos IgG, indicando fase tardia ou infecção passada. Vantagens e limitações dos métodos diagnósticos. Cada método diagnóstico ele apresenta uma vantagem e limitações que devem ser consideradas durante a investigação clínica. O RT-PCR é considerado o exame mais específico para a confirmação da infecção aguda, pois identifica diretamente o RNA viral. Sua principal vantagem é a elevada sensibilidade e especificidade, permitindo um diagnóstico preciso nos primeiros dias da doença. Entretanto, apresenta algumas limitações, como a necessidade de equipamentos especializados, profissionais treinados e uma janela curta para a realização daquela coleta. A sorologia representa como principais vantagens a rapidez na obtenção dos resultados, o baixo custo e a finalidade de execução, sendo bastante úteis em locais com infraestrutura limitada, porém possui uma menor sensibilidade e especificidade quando comparados aos métodos laboratoriais convencionais, e por isso não se deve ser utilizado como único critério para a confirmação diagnóstica. Aí nós temos o RT-PCR, aqui, como está aqui de azul. Nós temos as vantagens e a desvantagem
A vantagem é de alta acessibilidade, detecta o RNA viral, confirma a infecção aguda, as limitações da janela curta para coleta de alto custo, é, necessita do laboratório especializado, como tinha falado, de profissionais adequados. E agora a sorologia, que é o IgM e o IgG, que é as vantagens da resposta imunológica, útil para quando o vírus já não está circulando, e as limitações e reações cruzadas com dengue e outros flavivírus. Pode gerar falso positivo e IgM pode permanecer positivo por meses. O teste rápido, as vantagens, resultado em poucos minutos, fácil execução, baixo custo. E limitações, menor acessibilidade, menor especificidade e não substitui exames laboratoriais. Papel do laboratório clínico. Aqui nós temos algumas funções do laboratório, como confirmar diagnóstico, escolher exame, apoiar decisões médicas, identificar surtos. O laboratório clínico ele desempenha um papel fundamental do enfrentamento da infecção pelo Zika vírus, muito além da realização dos exames. Ele é responsável por garantir que todas as etapas do processo diagnóstico sejam executadas com qualidade e segurança. O trabalho começa na fase pré-analítica, que envolve a orientação do paciente, a coleta correta das amostras e o transporte adequado do material biológico. Em seguida, ocorre a fase analítica, na qual os exames são realizados utilizando métodos padronizados e equipamentos específicos. Por fim, na fase pós-analítica, podemos ver resultados não interpretados e liberados para auxiliar auxiliar o médico na tomada de decisões. Além da confirmação dos casos suspeitos, o laboratório contribui diretamente para a vigilância epidemiológica, permitindo identificar surtos, monitorar a circulação do vírus e orientar medidas de prevenção e controle. Para nós que profissionais da saúde e futuros farmacêuticos, compreender esse processo é fundamental, pois o laboratório clínico desempenha um papel decisivo na qualidade do diagnóstico e na segurança do paciente. Bom, para concluir o trabalho, vamos falar um pouco sobre o Zika vírus. O Zika vírus ele ainda continua sendo uma arbovirose de grande importância para a saúde pública, principalmente devido às complicações neurológicas e aos riscos durante a gestação. Ao longo dessa apresentação, vimos que o diagnóstico laboratorial ele é dispensável para confirmar a infecção, orientar a conduta clínica e contribuir para as ações de vigilância. Também observamos que a escolha do exame depende da fase da doença e do tipo de amostra da coleta. O RT-PCR é um método mais indicado durante a fase aguda, enquanto a sorologia complementa o diagnóstico nas fases posteriores. Além disso, também conhecemos as vantagens e limitações de cada técnica. Destacamos a importância das interpretações corretas dos resultados. Desta forma, fica evidente que o laboratório exerce um papel essencial não apenas na confirmação diagnóstica, mas também na prevenção de complicações, no acompanhamento de paciente e no controle da disseminação do vírus na população. Então, chegamos ao final desta apresentação. Aqui nós temos a referência de como foi tirado o trabalho, as informações, as coisas, as imagens. Chegamos no final desta apresentação. Podemos também falar que o conhecimento sobre o diagnóstico laboratorial do Zika vírus é fundamental para garantir um atendimento mais seguro e eficaz aos pacientes. A atuação integrada entre profissionais de saúde,
laboratoriais clínicos e órgãos de vigilância é indispensável para reduzir os impactos dessa doença na população. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.